Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no UPM. Eu quero conversar com você sobre um assunto que é relativamente novo em se tratando de PMBOK sexta edição. Eu falo relativamente novo porque já é um assunto que vem sendo discutido nas duas últimas décadas, mas somente agora que o PMBOK passou a considerá-lo, né? Essa questão de prazo agregado. A gente já conhece um pouco sobre o valor agregado, já vimos estudando esse assunto em aulas anteriores e temos aí uma nova proposta, né, de entender a questão de variação de prazos a partir do conceito de prazo agregado. Eu vou explicar para vocês o porquê, né, da gente estudar essa temática. Primeiramente, né, porque vai cair no exame PMP, né, mas porque o prazo agregado ele veio para corrigir um determinado problema que acontece com variação de prazo, né, variação de prazo, o meu VPR, e também o meu índice de desempenho de prazo. O que acontece? À medida que nós vamos avançando no projeto, né, ocorre um problema em relação, vou pegar aqui o exemplo, em relação ao índice de desempenho de prazo. A gente começa a medir no projeto, talvez assim, um cenário mais pessimista, um índice abaixo de 1, vamos avançando e a gente nota que vai chegando nas etapas finais do projeto, o índice, de repente, ele caminha para uma recuperação e termina o projeto com 1, índice de desempenho igual a 1, sendo que às vezes o projeto atrasou, por exemplo, 2 meses. Então não devia ser 1, concordam? O índice de desempenho não devia ser 1, porque 1 significa planejado igual a executado. Na verdade, o índice de desempenho teria que ser menor que 1, apresentando justamente essa variação de 2 meses que houve dentro do projeto. Então, esse é um problema que nós vivenciamos em relação a índice de desempenho de prazo e variação de prazo, que sempre nas etapas finais do projeto apresenta um cenário de recuperação. E aí, se você vai apresentar esse relatório para a sua gerência, né, ele vai verificar que está recuperando quando na verdade não está, a gente está atrasado no projeto. Então as duas coisas não conversam muito bem. Então deixa eu explicar um pouco dos conceitos, de como calcular prazo agregado dentro do projeto, ok? Eu vou utilizar do mesmo exercício que nós já estudamos em aulas anteriores, e aí aqui dentro de valor agregado, né, apresentando justamente aquele cenário de um projeto de R$1.000 distribuído linearmente ao longo de 3 períodos, 3 trimestres, ok? Nós temos novas informações que nós precisamos capturar em relação a prazo agregado, e essas informações envolvem, né, o tempo real, né, a informação aqui de tempo real do projeto e o prazo que foi agregado até um momento. Vamos entender um pouco esses fatores então, né? Eu vou trazer para vocês aqui uma tabela com essas informações, né? Nós temos aqui informações de variação de prazo, valor agregado, custo real. Temos também prazo agregado, né? Eu vou ensinar para você sobre como que nós calculamos o prazo agregado, já trouxe informação aqui, e o tempo real do projeto, né? No caso aqui também eu vou mostrar para vocês como que nós obtemos essas informações a partir dos dados fornecidos no exercício. Então, pessoal, vamos aprender então sobre como que nós podemos obter informações sobre o tempo real e também calcular o prazo agregado do projeto. Eu trouxe aqui algumas informações que nós vamos precisar para podermos calcular o prazo agregado. O tempo real é muito fácil de a gente obter essa informação, é só a gente olhar no gráfico. Se vocês lembram, nós dividimos em 4 períodos e eu falei para vocês que nós já estamos no período 3, medindo até o período 3, ou seja, já completamos 3 períodos do projeto. Logo, o tempo real, né, de medição do projeto é 3. Okay? Se eu, por exemplo, falasse com vocês que nós completamos o mês de agosto e perguntasse o tempo real, né, de um projeto de 12 meses dividido em 12 períodos, eu poderia dizer que o tempo real é igual a 8, porque até o mês de agosto completo nós temos aí 8 períodos de 12 do projeto. Tudo bem? Então o tempo real é facilmente obtido. O que nós precisamos agora aprender é calcular o prazo agregado. Tudo bem? Vamos lá então, bem lentamente para a gente poder entender aqui a fórmula. O prazo agregado vai ser igual a C mais I, vou explicar para vocês, né? Onde
O valor do período C, ele é determinado pela contagem do número de intervalos de tempo da linha de base de desempenho do projeto, ok? Que satisfazem a condição VA maior ou igual a VP. Vamos ver isso no gráfico, como que funciona, né? Olha aqui. Nós temos que obter primeiro o valor de C, né? O C, ele é determinado pela contagem do número de intervalos de tempo da linha de base que satisfazem a condição VA maior ou igual a VP. Então, vamos pegar aqui, o VA meu é de 550. Em que situação, em relação a VP, o VA é maior ou igual a VP? Não é 750, ele é menor. Seria o que? No período 2 aqui, né? 500, né? Que satisfaz essa condição, VA maior ou igual a VP, ok? Logo, eu poderia dizer, por exemplo, que o meu C seria igual a 2, né? É o meu período inteiro, né? São períodos inteiros. O C equivale a períodos inteiros, tudo bem? Mais, né, uma fração do período. Então, existe uma fração aqui entre 500 e 750 que nós precisamos calcular que se refere ao I. E aí, a fração I é calculada pela fórmula um pouco mais chata de compreender, né? Mas vamos lá. A fórmula de I é dada por VA menos VPC. VPC significa o VP que satisfaz essa condição aqui de VA maior ou igual a VP, dividido pelo VPC mais 1, ou seja, uma vez que você sabe qual que é o seu VPC, no meu caso aqui especificamente, o VPC ele é 500, né? Então, na fórmula seguinte, né, eu quero o VPC no período seguinte, mais 1, que seria 750. Então, aqui nessa fórmula especificamente, eu teria o VA, que é 550, menos o meu VPC, que satisfaz essa condição de VA maior ou igual a VP, que seria de 500, tudo bem? Dividido pelo período seguinte, né, no caso o VPC mais 1, né, menos o meu VPC, que seria igual a 500. Né? Jogando aqui os valores na tela, nós temos primeiro PA, então, igual a C mais I, onde o C nós já definimos aqui que é 2, que satisfaz essa condição. São 2 períodos inteiros, né, em que VA maior ou igual a VP, que nós estamos aqui, portanto. Né? Pegando agora a parte da fração, então, com esses valores que eu apresentei para vocês, nós temos então 550, que é o meu VA, menos 500, o meu VPC, né, que satisfaz a condição, dividido pelo VPC mais 1, que é do período seguinte, menos o meu VPC, que é de 500. Isso vai dar 50 dividido por 250 e, portanto, a minha fração é igual a 0,2. Logo, o meu PA vai ser a soma do C, que é 2, mais 0,2, que refere-se à fração I. Portanto, né, nós temos aí um PA igual a 2,2. Quanto que deveria ter sido o meu PA? Para a gente dizer que nós estamos dentro do planejado, o PA teria que ser igual ao TR, concordam? O meu tempo real. Se o meu PA é igual a 3, quer dizer que planejado é igual a executado. Mas ele foi inferior a 3, ele foi 2,2. Então existem trabalhos atrasados no projeto. Né? Então, de um tempo real de 3 trimestres, eu agreguei de prazo apenas 2,2 trimestres. Né? Existe 0,8 trimestre de trabalhos atrasados. Então, pessoal, olha só, uma dica importante para a gente poder entender um pouco essa questão de PA. O PA sempre será um valor positivo. Isso ajuda você, às vezes, a descartar algumas alternativas quando você for responder algumas questões do exame PMP eventualmente. O PA sempre é positivo no projeto. Não tem como o PA ser negativo. Não tem como você desfazer trabalho. Você começa do zero, né? E você vai fazendo alguma coisa. Vai 0,2, 0,5, 1, né? 2 e assim sucessivamente até completar
todo o cronograma do projeto. Então não tem como retroceder aqui no caso, tá? Então o PA sempre será positivo, sempre maior que zero, né? E agora, uma vez que a gente tem a informação de tempo real e prazo agregado do projeto, a gente precisa aprender a calcular a variação de prazo e índice de desempenho de prazo do projeto, ok? Eu trouxe aqui já as informações, a gente tem aí o tempo real igual a 3, o prazo agregado de 2,2 e a fórmula de prazo agregado vai ser o seguinte: o VPR igual ao PA menos TR, né? Prazo agregado menos o tempo real. E a fórmula de índice de desempenho de prazo vai ser igual ao PA dividido pelo tempo real. Vamos calcular então? O VPR vai ser igual então 2,2 menos 3 igual a menos 0,8. Nós estamos com 0,8 de um trimestre atrasado no projeto. E o índice de desempenho de prazo vai ser igual a 2,2 dividido por 3, que é igual a 0,73, ok? O que significam essas informações? O VPR, estamos 72 dias atrasados. Como que eu cheguei nesses 72 dias? Basicamente, eu multipliquei 0,8 vezes 90. Eu parti do princípio, para podermos arredondar as nossas contas, que 3 trimestres equivale a 90 dias. Então, apenas para poder simplificar, para apresentar essa informação aqui para vocês. Estamos 72 dias atrasados no projeto. O meu índice de desempenho de prazo, estamos progredindo a uma taxa de 73%, convertendo as informações de VPR para as partes interessadas, porque nada adianta de você chegar lá para uma parte interessada que não entende nada dessa questão de prazo agregado e falar assim: olha, o nosso variação de prazo foi de menos 0,8. E aí, o que isso quer dizer? Então você precisa converter isso em informações que as partes interessadas entendam. Então seria o mesmo dizer, no caso, que de 3 trimestres de execução do projeto em relação à linha de base que foi planejada, nós cumprimos o equivalente a 2 trimestres e 18 dias. Ou, no caso, seria a mesma coisa de dizer que estamos 72 dias de trabalhos atrasados, considerando, no caso, um trimestre equivalente a 90 dias. Eu estou simplificando aqui justamente o entendimento do que seria a interpretação de variação de prazo para as partes interessadas, que muitas vezes não têm esse conhecimento técnico para poder extrair essas informações. Então nós precisamos facilitar o entendimento dessas informações junto às partes interessadas. É isso aí.